Bom, tem aí algumas coisas curiosas nessa tentativa de Michel Temer de unir a direita, que é todos os 5 nomes querem a presidência. Então, um automaticamente vira uma ameaça para o outro. A primeira questão aqui é o que o Temer vai precisar fazer para unir esses nomes, se é que isso é possível, e a segunda é, caso ele consiga, o que eu acho difícil, em que posição esse acordo coloca a anistia e, por tabela, Jair Bolsonaro, hein, Pedro? Vamos lá, Luiz, eu acho que tem muito de interpretação minha aí, né, em tudo isso que a gente está falando, tá? Eu tô doido para ouvir como é que o Gabriel está vendo esse jogo. Quando começou a pipocar, duas coisas pipocaram na semana passada, tá? Primeiro foi essa entrevista que o governador Eduardo Leite deu para a Jovem Pan, em que ele fala... o Ratinho Júnior diretamente. Isso, aí ele se coloca, olha, não tem nenhuma surpresa no que o Leite falou não, tá? Para todo mundo que a imprensa gaúcha já mostra ele como pré-candidato à presidência desde o início, ele jamais escondeu que ele tem desejo de voltar a uma candidatura em 2026, mas com a compreensão de que evidentemente precisa de um grupo apoiando ele, porque senão não tem jogo. Inclusive essa transferência que ele cogita fazer do PSDB para o PSD do Kassab, PSD que também tem o Ratinho Júnior, Kassab que também tem o Tarcísio, que é do Republicanos, mas tá com o pé do PSD, tá com o pé no PL, aquela coisa, confusão que é a vida do Tarcísio. Muita gente para pouco cargo, né? Muita gente para pouco cargo. Pai de família com 3 amantes, assim. O Kassab sabe gerenciar esse jogo aí muito bem. O ponto fundamental é o seguinte, de repente aparece Michel Temer e o Temer começa a pipocar em colunas que está tendo essas conversas com esses presidenciáveis e as pessoas começam a me mandar zap. O que você acha disso? Você está sabendo de alguma coisa? Tudo mais, tal. Começo a disparar uns zaps, o que está acontecendo, isso e aquilo. A minha primeira impressão era de que, putz, mais uma vez, gente falando de terceira via. Não tem esse eleitor. Não tem esse eleitor porque esse eleitor não foi preparado, não foi organizado, ninguém está contando uma história para ele. Eu acho até que teria gente suficiente, mas num cenário com Bolsonaro com 12% de voto de base, Lula com 19% de voto de base, que é o que a última Quest deu, é muito difícil tirar esses dois, ou os candidatos escolhidos por esses dois, apontados por esses dois, de um segundo turno. Mas aí, quando eu comecei a ouvir mais... E ver o que colegas jornalistas tinham ouvido e publicaram, de repente, a impressão que eu tive do que o Temer está tentando fazer é uma coisa completamente diferente. No fim das contas, o que o Temer me parece estar fazendo é o seguinte. Isso é interpretação, eu não ouvi da boca do ex-presidente, mas o que me parece que está acontecendo é o Temer está se virando para todo mundo falando, eu sei que vocês são pré-candidatos, faz o seguinte, um não briga com o outro, tipo, vamos evitar desgaste entre nós aqui. Vamos esperar o Bolsonaro ser preso. Aí a gente senta e conversa para ver o que a gente pode fazer junto. Mas sem o Bolsonaro. O Temer me parece ser o primeiro sujeito que está propondo uma conversa sobre quem vai ser o candidato da centro-direita, excluindo o Bolsonaro. O que é, por um lado, bastante ousado, porque, afinal de contas, Bolsonaro é o dono de votos de 12%. Bolsonaro é o principal líder popular da direita brasileira. Mas, por outro lado, é realista, porque Bolsonaro não estará no jogo no início do ano que vem. Enfim, as pessoas que eu ouço lá do Supremo, todo mundo está pensando assim, em fevereiro, março, Bolsonaro está em cana. Agora precisa ver se os 5 vão topar esse acordo, né? Porque, como você disse, é ousado por causa desses 12%. O Tarcísio, por exemplo, que está lá de braço dado, agarrado com o Bolsonaro, é difícil, né? Ele abrir mão desses votos assim e falar, não, eu vou conversar com vocês. Mas o Tarcísio não tem tanto assim o apoio do Bolsonaro como muito da esquerda adoraria que ele tivesse, tá? O Bolsonaro é um cara traíra, o Bolsonaro é um cara complicado e o Bolsonaro quer do Tarcísio determinados compromissos que o Tarcísio não quer assumir. Até porque o Tarcísio tem um problema, o Tarcísio e todos eles têm um problema que é o seguinte: eles precisam do voto radical bolsonarista para chegar no segundo turno. E precisam parecer, dentro do segundo turno, o menos bolsonarista possível. Para atrair os votos mais de centro que tem a repulsa por Jair Bolsonaro. Então,
Esse é o desenho do jogo que é difícil compor para a direita. É uma eleição estrategicamente, taticamente difícil para a direita. Você fez uma comparação, uma analogia num ponto de partida que já tem um tempo, que para mim, sempre que eu olho para o Tarcísio diante do que está acontecendo, do bolsonarismo, nessa espera se Bolsonaro vai ser preso, se vai ter condição de saúde, inclusive, porque eu acho que esse é um outro ponto, né? A gente tem uma realidade de uma possível realidade de um Bolsonaro preso, e a segunda questão é a questão de saúde, que não pode, né? A gente fala muito, por exemplo, do Lula, se o Lula vai ter saúde, porque já vai estar lá com seus 81 anos, mas o Bolsonaro tem uma questão muito delicada, que é o desdobramento da facada, e de como isso está afetando a saúde dele, como vai afetar até o ano que vem. Mas você faz essa analogia que eu acho maravilhosa, que é Bolsonaro ali, o Bolsonaro não, né? Assim, uma peça de carne sangrando e os tubarões nadando em volta. O Tarcísio é um que está ali, o Tarcísio é um desses. Acho que é o principal tubarão que fica ali em volta, que está olhando o que está acontecendo, porque vai querer os restos dessa sanguinolência que pode acontecer nessa briga toda pelo espólio do Bolsonaro. E o Tarcísio tem uma vai coisa... ficar abraçado, não porque ele não seja como o Bolsonaro, que abandona qualquer pessoa no meio da estrada, mas exatamente porque ele quer esses 12%. Todos querem, mas o Tarcísio pode se eleger fácil governador de São Paulo de novo, e todos os outros vão ter que partir para outra coisa. Gabriel Azevedo, pula aí, cara. Tudo bom, gente? Marilis, que bom te ver aqui com a gente nesse nosso programa. Tava com saudades. Muita! Bom, né? Ô, Pedro, olha só. Eu vou partir dessa discussão, já que estão falando do meu correligionário Michel Temer, apresentando, talvez, esse jogo de duas faces que o ex-presidente faz. Uma mais institucionalizada, na linha, lembrando que ele é um professor de direito constitucional que discute sistemas de governo, né? E é um ávido defensor do semipresidencialismo. Deveríamos, em algum momento, abordar a PEC 2 de 25, que está tramitando no Congresso, e outra sob o ponto de vista do lugar dele na disputa e na conversa política para 2026 e para onde vai o MDB. Ô Pedro, se você perceber, tem uma coisa nessa história que a gente tem que levar bem a claro. Não dá para ser candidato sem partido. E no jogo partidário já tem um campo que está muito bem definido. Ou seja, Lula é candidato à reeleição e junto dele vai, obviamente, a Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, e certamente estarão nesse bojo partidário PSB, PDT e PSOL. Ou seja, esses partidos já estão definidos, não terão candidatos a presidente, estarão juntos com o presidente Lula pela sua reeleição. O que sobra, portanto? Sobra pouco. Nós não temos mais um cenário em que há tantas opções partidárias. Então a gente tem o PL, obviamente, é onde está o Bolsonaro, e tem aí um dos nomes que você citou, que é o Cláudio Castro, e o comandante Valdemar da Costa Neto. Hoje está acontecendo uma junção de placas tectônicas no Brasil, né? O União Progressista não vai ser só mais um partido, vai ser um partido que passa a deter 20% do Congresso e, portanto, 20% do fundo partidário, 20% do tempo de televisão. E ele é bicomandado, né, pelo conglomerado Ciro Rueda. E no União Progressista, nós temos um nome, que é o Caiado. Até agora é esse que está apresentado. Então, PL, um nome, União, outro nome. No PSD, do Kassab, e aliás, né, tem a frase que corre em Brasília, com Kassab você nunca sabe. No Kassab a gente nunca sabe o que vai acontecer em relação aos candidatos que tem. É o partido que mais vai ter candidato, no sentido em que tem o Ratinho, e tem também o Eduardo Leite, que está de saída do tucanato para ir para o PSD, como fez a companheira dele, governadora de Pernambuco, Raquel Lira, né, que já se adiantou. E no Republicanos, comandado pelo Marcos Pereira, tem o Tarcísio. Para além desses três que eu cito, PL, União Progressista e Republicanos, três grandes partidos, nós ficamos com outros dois partidos que também têm um tamanho considerável, o MDB
onde está o Michel Temer e que, no momento, faz parte da aliança com o presidente Lula, mas que, como é o MDB, plural e do tamanho do Brasil, você tem gente de todo tipo que defende todas as possibilidades. Há quem queira o MDB com Lula, inclusive tendo a vice-presidência com o governador do Pará, Helder, que é outro player nesse jogo, e há muita gente do MDB que defende um não alinhamento com o Lula em 2026. E, por fim, hoje também vai haver uma nova junção partidária, que é o PSDB Podemos, criando aí, eu já ouvi que o nome vai ser Independentes, uma força partidária de monta também. E, nesse momento, não há um nome claro dentro desse partido. Por que eu citei esse quadro todo para dizer? Porque, na verdade, o Michel Temer está jogando institucionalmente na direção de acabar com o presidencialismo brasileiro e criar um semipresidencialismo. Se você ler a PEC 2 de 2025, você vai perceber que ela é uma atualização de uma PEC do próprio Michel Temer do passado, que deixa para a figura do presidente, como é o caso de Portugal, como é o caso da própria França, uma figura mais simbólica. E leva, sem cerimônias, para o Congresso todo o poder de fato, ou seja, a chefia de governo seria delegada a um primeiro-ministro. É isso que o Michel Temer deseja, se possível para 26 ou no mais tardar para 2030. E, portanto, a figura do presidente, ela fica cada vez menos importante nesse jogo. O que é que ele quer na hora que ele conversa com todos esses agentes? Ele quer um diálogo entre forças partidárias, a saber, então, União Progressista, com o Rueda, com o Rueda e o Ciro Nogueira, o PL, obviamente, com o Valdemar, o Kassab no PSD, além do MDB e os independentes. Na hora que você está fazendo isso, Pedro, o que você está criando? Vimos a eleição do Canadá que se deu ontem. Depois de você ter uma eleição no Canadá num sistema parlamentarista, você tem a junção de forças, obviamente, para criar um governo. Então, o que o Michel está fazendo? Gente, na verdade, independente de quem vai ser o candidato a presidente no ano que vem, nós sabemos que, ao fim e ao cabo, quando o povo brasileiro achar que a grande discussão se dá entre esses nomes, o que nós vamos ter no abrir das urnas é uma junção de forças partidárias que vão estabelecer um governo a partir do Congresso. O que o Temer está fazendo, e ele já foi presidente da Câmara, sabe como isso funciona, mas se fragmentou muito desde que ele foi presidente da Câmara e está voltando a se aglutinar, é um componente que vai dar governabilidade, e aí sim, a partir de um plano programático que ele tem defendido, seja qual for o presidente, porque seja quem for eleito em 2026, o jogo não estará no Palácio do Planalto, estará do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional. Então, o que eu vislumbro, né, e já estive com o Temer, já conversei com ele, eu entendo mais ou menos como funciona a cabeça do ex-presidente, é uma dupla jogada. É uma jogada institucionalizante, no sentido de mudança de sistema de governo, e, a partir desta lógica prioritária, criar menos atrito entre os 5 governadores, na verdade tem até mais gente, que querem ser candidatos a presidente. Falta uma coisa nessa partida de futebol, combinar com o Russo. E, no caso, o Russo está no hospital e atende por nome de Jair Bolsonaro. Pois é, Gabriel, e eu acho que esse é o ponto aí, o ponto-chave, porque a minha impressão realmente é de que o Temer está em essência dizendo, vamos esperar o Bolsonaro sair do jogo. Bolsonaro vai sair do jogo. Tudo bem, a gente tecnicamente deveria se virar aqui. Eu discordo disso. Não, calma. Eu não acho que ele sai do jogo. Calma. Deixa eu qualificar o que eu quero dizer com sair do jogo. Tá. Eu sei que tecnicamente a gente devia esperar, de se virar e falar, devemos esperar para saber qual vai ser o julgamento do Supremo, afinal de contas, todo homem é inocente até que se prove o contrário, etc. Ele vai ser condenado. E a gente não precisa fingir que a gente não sabe que ele vai ser condenado. O relatório da Polícia Federal é barbaramente convincente, tem depoimento de pessoas, tem testemunho de pessoas. Quando você chega ao ponto que tem testemunho de ex-comandante do Exército, ex-comandante das Forças Aéreas, da Força Aérea, fazer o quê? Ele vai ser condenado. Então, em algum momento dos primeiros meses do ano que vem, Bolsonaro estará preso. Aí, essa é a questão
o que é o bolsonarismo? Os filhos brigam entre si, brigam com a Michele. Você tem ali figuras orbitando como seu ex-companheiro de Câmara Municipal em BH, Nicolas Ferreira, querendo um pouco, ambicionando ali na frente se tornar o líder desse braço radical da direita. Evidentemente, o bolsonarismo vai ter um bando de órfãos, mas eles tendem a brigar, né, entre si. Qual é a cara que você acha que esse bolsonarismo tem quando Jair estiver preso? Bom, em primeiro lugar, quando eu sinto que ele não sai do jogo, é porque o bolsonarismo ele se incorpora na figura do Jair Bolsonaro, mas ele é um movimento mais antigo na sociedade brasileira, né? Já chamou integralismo, já chamou DN, já chamou outras coisas, ou seja, essa parcela da sociedade reacionária, antissistema, e que gosta muito de encarnar numa pessoa só a ideia de um salvador da pátria, está aí há tempos e vai permanecer. Se o Jair Bolsonaro vier a ser preso ou até sumir do jogo político, essa massa de pessoas vai se incorporar em outra figura. Estava mais no Jânio do que na UDN, né? Tem um pouco ali na banda de música. Foi muito, mas a UDN estava com quem? Quem era o vice do Jânio? Não, sim. Ela escolheu um lado, ela não estava na chapa do lote João Goulart. Né? Certo, mas o meu ponto é, a banda de música da UDN de fato tinha uma coisa histriônica, tal, mas a UDN também tinha um lado mais democrático, né? A turma da Bossa Nova, etc. A UDN não era esse movimento, porque o movimento integralista e o movimento bolsonarista, eles são muito mais sólidos no seu radicalismo. A UDN eu acho que era mais... É porque quando o Getúlio vai para o poder, ele esmagaça, né, o integralismo brasileiro, certo. E aí na hora que a gente volta em 46, a restituição dos partidos são PTB, UDN e PSD. Mas a turma dos integralistas estavam no PP, no Partido Popular, que era liderado pelo em alguns estados, né? Em alguns estados. E outro, ela conseguiu se infiltrar ali na UDN, no sentido que era um partido maior antigetulista. Meu ponto principal... mas nisso que você está colocando é muito interessante, porque eles sempre vão encontrar um meio, tanto que o bolsonarismo, ele primeiro se coloca, né, no PSL, e depois ele vai para o PL, né? Então, ou seja, assim, é quase que como aquela coisa meio do Voldemort ali no início, né, do Harry Potter, ele vai se encontrando em alguns corpos para se abrigar. Nesse momento, ele está materializado no PL e tem como líder o Bolsonaro. Vamos dizer que, né, não estou desejando isso, não estou falando que isso vai acontecer hoje ou amanhã, mas vamos dizer que o Bolsonaro ele morra. E eventualmente, algum dia, todos nós morreremos. Mas certamente, esse mesmo agrupamento de pessoas vai se materializar ou vai encontrar onde jogar os seus votos numa outra figura. Como você falou, o Nicolas Ferreira hoje é um líder, é o deputado federal mais bem votado do Brasil, 1,5 milhão de votos em Minas Gerais, e aliás podemos tratar um pouco de Minas depois sobre esse viés, mas essas pessoas vão encontrar um caminho. E aí é que eu acho que a dificuldade, por isso eu encerro o meu raciocínio anterior, falta combinar com o Bolsonaro. O bolsonarismo, ao meu ver, nas eleições do ano que vem, tem vários objetivos. Um principal, Pedro, está na disputa do Senado. Nós estamos falando que no ano que vem tem 54 cadeiras de senador em jogo. Na última eleição, nós tínhamos 27 e o bolsonarismo deu uma lavada, já mudando completamente a cara do Senado Federal, numa eleição que mudava 1/3. Nós agora vamos mudar 2/3 do Senado. E eu tenho certeza que o bolsonarismo vai ser muito didático em explicar para a sociedade que essa será uma eleição muito importante para eles, no sentido em que é no Senado que se abre impeachment de ministro do Supremo. Todo esse julgamento do Bolsonaro, que vai ser exibido em praça pública e com muita cobertura e com muita atenção, vai servir de
combustível para turbinar a eleição de vários senadores bolsonaristas Brasil afora, mudando por completo a cara do Senado e talvez criando uma maioria qualificada para, de fato, acelerar a questão de um processo de um afastamento de ministro, o que deixa, claro, muito a depender do Davi Alcolumbre, que sabe jogar ali com aquela casa. Então, esse talvez é um primeiro objetivo. Um segundo objetivo é não deixar essa tropa deixar de se reunir, Pedro. E numa eleição majoritária de 2 turnos, presidencial, o candidato do Bolsonaro, ele não precisa, nesse tipo de disputa presidencial, agregar, num primeiro momento, o bom senso, a moderação. Ele precisa ir para o segundo turno, né? E para ir para o segundo turno, 25%, 30% dos votos bastam. E uma escolha individual do Bolsonaro numa candidatura já é o suficiente, ao meu ver, mesmo você mostrando a pesquisa da Quest de ontem, né, de 12% para um, 20% para o outro lado, na hora que o jogo começa majoritário ali, você já tem um aglutinar muito grande nessa candidatura com viés bolsonarista. Eu passei por isso numa eleição de prefeito, ou seja, eu falava para você, falava para todo mundo, olha, o candidato do Bolsonaro a Belo Horizonte, a prefeito, ele sai com 30%. Com certeza, e isso já coloca ele no segundo turno. E se você não tem, obviamente, uma união de todas as outras candidaturas, fica o candidato do Lula, o candidato, né, do Bolsonaro, e aí o meio conversando. Então, o que eu presumo? Obviamente, o Lula tem uma votação suficiente para ir para o segundo turno. Um candidato indicado pelo Bolsonaro também. O desafio não é uma questão de chamar de terceira via, de moderação. É de tirar do jogo, obviamente, muitas candidaturas. Porque se você tem várias outras candidaturas, é matematicamente impossível para um brasileiro que está cercado de polarização prestar atenção que tem um outro nome. Senão a discussão vai ficar sempre entre Lula e Bolsonaro. E aí vem o segundo jogo do Michel. Para além de buscar um semipresidencialismo, é falar, olha, gente, se nós não tivermos um candidato só, nós não vamos nem para o segundo turno. A grande dificuldade é essa. Tendo um candidato que tem o selo do Bolsonaro, esse daqui é o meu candidato, ele já está, obviamente, muito cacifado para ir para um segundo turno com o Lula, e certamente isso é tudo que o Lula quer. Obviamente, tudo que o Lula não quer é a criação de uma via alternativa com áreas de bom senso, de moderação e de candidato de centro, porque esse derrota ele no segundo turno. Já um candidato com o selo do Bolsonaro, fica mais fácil para ele vencer a eleição. A questão, no fim das contas, é se esse candidato da direita consegue chegar ao segundo turno sem parecer demais bolsonarista, parecendo apenas minimamente bolsonarista, que consiga adequar. Porque a arte é essa, né? A arte é você conseguir mas fazer... não tem bolsonarismo pela metade, né? O bolsonarismo é pacote completo. Gabriel, é claro que você tem razão, mas no que eu estou pensando aqui? Lula ganhou por 1,5% dos votos. Uhum. E ele ganhou por 1,5% dos votos porque tucanos na alma, como eu, como você, como tantos outros, votaram no Lula. O lance e aí eu não estou pensando em mim ou em você, que somos... Você é político, eu sou analista de política, a gente pensa diferente, a gente não é normal, entendeu? A gente é esquisito, a gente é meio bizarro. O problema é a pessoa normal, aquela pessoa que está ali entre o centro e a centro-direita, que está ali entre a social-democracia e o liberalismo progressista, que nas pesquisas da Quest o Felipe Nunes chama de liberais sociais. O problema é essa turma aí, entendeu? Que é uma turma urbana de classe média, progressista, porém liberal. Essas figuras aí são as pessoas que votaram no Lula e não no Bolsonaro e nunca votam no PT. Essa turma deu aquele edge, aquela sobrinha de votos que puseram Lula
na presidência da República. Se você faz uma campanha bolsonarista demais, eu entendo o que você está falando, mas se você faz uma campanha de primeiro turno bolsonarista demais, entendeu? Viva os militares, um pouco de tortura a mais poderia ter resolvido muita coisa na ditadura militar, a ditadura matou foi pouco, aí sim com a solução... Eu não acredito que essa vai ser a tônica agora. Pois é, o problema... um cenário diferente de 22. Eu sei disso, mas o ponto essencial é o seguinte: o que é ser bolsonarista? Porque se você, dependendo do discurso bolsonarista que você fizer, essa turma desse voto de centro fica em casa ou vota no Lula de novo. Pedro, esse discurso já está sendo adaptado. Em que sentido? Hoje, uma das coisas que essa turma mais prega e mais fala na mídia social, para além de anistia, que obviamente é um recado, né, um apito de cachorro para o próprio bando, é de economia, é de taxação de PIX, é de assuntos que estão, de fato, muito conectados à vida brasileira. Vamos lembrar o seguinte, você falou algo fundamental. O Lula só venceu porque uma turma que odeia o Lula, nunca votou no Lula e tem horror a ele, decidiu votar porque não queria o outro. Faz 2 anos e meio de governo. O Lula nunca governou para essas pessoas. Nunca falou com elas. Nunca soube reconhecer que ele só venceu porque muita gente que odeia ele com todas as forças da natureza apertou o nariz e apertou 13. Mas ele nunca reconheceu isso. Ele sempre governou como se ele tivesse tido 80% dos votos. E acreditando que o que ele montou foi uma frente ampla. Nunca montou frente ampla. Montou uma frente esquerda para governar. Ok? Com raras exceções. Então, o que acontece agora é que, depois desses 2 anos e meio, a promessa da picanha reverbera. E é muito bem utilizada contra ele. Ele pintou um cenário a favor da democracia na eleição dele, que encontrava, obviamente, conexão com a realidade, mas pintou um cenário de solução econômica que nunca encontrou no governo dele respaldo. Aliás, nós já discutimos isso aqui. Isso é uma coisa que o governo dele não faz. E é por esse flanco que o bolsonarismo está atacando. Não pelo flanco da questão da democracia, onde ele já viu que se deu mal, né? Ou seja, o Bolsonaro já percebeu que hoje na sociedade brasileira há uma parcela majoritariamente democrática, anti a ditadura, anti processos totalitários. Mas na população brasileira, o desconforto com a situação econômica e com a realidade, esse é muito brutal. Mas, então, Gabriel, espera um instantinho, Gabriel. Deixa eu botar uma pressão em cima aí do seu argumento. Se o argumento que você está descrevendo é um argumento econômico e você tira dele o componente de ameaça à democracia, por que você continua chamando isso de bolsonarismo? Porque o bolsonarismo é mutável. Mas aí você está falando de direita, cara. Você está falando de direita normal. Não. Tô não. Então eu não estou entendendo do que você está falando. O melhor dos mundos para mim e para você seria uma candidatura de bom senso que defendesse Estado democrático de direito e uma economia com princípios menos estatizantes e menos alicerçados no arcabouço do governo atual. Estaríamos felizes com um candidato assim? E com política social, né? Claro, um país desigual, política social, com todo o arcabouço da Constituição de 88, manutenção de programas que estão erradicando pobreza. Maravilha. Geralmente, candidatos assim são sem graça, sem humor, sem talento, sem borogodó. E como esse é um país cordial que ama, né, votar num sujeito que impunha uma vassoura e fala que vai varrer a corrupção, desde anos atrás, a gente cai nessas esparrelas mais populares, né? Então, nós temos uma dificuldade, enquanto eleitores moderados, sociais e liberais que nós somos, de ver as candidaturas que a gente defende encontrar respaldo na maior parte da população. Esse, obviamente, é um grande problema, que é o que eu acho que o Michel não está atacando. Já falei isso várias vezes dentro do MDB. Moderação não quer dizer falta de tempero.
né? A moderação na política não necessariamente deveria ser alguém sem graça, sem talento para falar, sem oratória, sem carisma. Isso, né, não combina. O JK era um homem moderado, extremamente carismático e capaz de arrebatar o coração das pessoas, sendo uma pessoa moderada. Ele nunca precisou se extremar para ser querido e amado. Isso é o que falta. Borogodó, ok? Não tem borogodó geralmente nas candidaturas moderadas. Você vai ter esse tempero, esse carisma nas candidaturas mais ao extremo. Esse é o outro assunto que nós estamos tratando aqui. Portanto, eu acho que o que o Michel está querendo e o que você está dizendo aí é criar pelo menos a diminuição de opções para que o debate seja reduzido em 2026 e você tenha o Lula e um outro candidato, né? O que eu digo que é o problema nessa história é o bolsonarismo, ao meu ver, não abrirá mão de ter o seu candidato que com o seu estilo conseguirá ir para o segundo turno, e eles apostam que um candidato, mesmo com todos os vícios do bolsonarismo que te incomodam tantas outras pessoas, ele, ao atacar no segundo turno o viés econômico, conseguirá derrotar o Lula. Porque se ganha, Pedro, um candidato contra o Lula que não é bolsonarista, o bolsonarismo, obviamente, começa a sofrer os vieses de não estar no poder, né? E isso é o que ele não quer. O Bolsonaro não está pensando no Brasil, está pensando nele, é claro. Claro.